Por que Jesus não apareceu para o mundo inteiro provando sua existência? Por que ele exige que tudo seja à base de crença e fé? Não seria mais fácil e preciso ter se apresentado para todos na antiguidade, cara? Sinceramente, eu não acho que isso tenha relevância quando se trata de Deus. A gente está falando de Deus, não de uma nave-mãe que podia pousar aqui na Casa Branca para tirar a dúvida de todo mundo. Nem os extraterrestres, nem os principados e potestades, os anjos, esses seres que a gente chama pelos nomes bíblicos, fazem isso. Até a aparição deles é eventual, é aqui e ali. Quem tem necessidade de prova é falso Deus. Quem tem necessidade de prova é religioso. Religioso é que quer provar que o seu Deus é o fodão, é o Picasso, que é o cara dos caras. Mas Jesus, ele nasceu numa manjedoura, ele só se revela para quem tem o coração aberto. Todo mundo que tem o coração aberto o conhece, sabendo da informação ou não. É isso que a religião vedou aos olhos de vocês. A religião diz que só conhece Jesus quem recebeu a informação. Olha, ele foi traído, ele fez isso, ele foi chibatado, ele foi humilhado, ele isso, ele aquilo, e depois foi crucificado, ele falou tantas palavras, ele foi tirado, foi levado para uma tumba, rolaram uma pedra, mas no domingo de manhã rolaram a pedra de volta, ele estava vivo, ele saiu, ele se apresentou às portas fechadas na casa dos seus discípulos. A maior manifestação dele foi para um grupo de 500 pessoas, o que já é gente pra caramba. Lá na Galileia, ele apareceu para um grupo de 500. Já devia ser bastante para corroborar qualquer testemunho. Mas Jesus, que passou a vida resistindo ao pedido de sinais, lembra que era o que os fariseus pediam o tempo todo? Tem um negócio fazendo tchac aí. Os fariseus pediam o tempo todo: mostra-nos um sinal do céu e nós creremos em ti. Então, sinal ele podia. Ele ressuscitou a Lázaro, por que ele não podia fazer vir qualquer coisa do céu? Andou sobre as águas, foi o grupo dos discípulos que viu. Mas por que ele não podia ter andado com 4.000 numa margem, 5.000 na outra e os discípulos no meio? Por que ele apaziguou ventos e ondas para um grupo só de 12 verem? No máximo, alguns na beirada sentiram uma coisa esquisita que passou de repente. Por que quando ele foi ressuscitar a filha de Jairo, e tinha um monte de gente de galhofada do lado de fora, ele não deixou entrar ninguém com ele no quarto, senão Jairo, a esposa, e Pedro, Tiago e João? Por que quando ele foi transfigurar-se, ele não levou nem o grupo dos discípulos todos, levou só 3, que o viram glorificado entre Moisés e Elias? Por que não vieram centenas de sábios do Oriente, mas apenas alguns, e que receberam tudo por revelação, por subjetividade? Porque, na realidade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé. Deus decidiu que aquele que dele se aproxima deve crer que ele é. A tradução aí em português é ele existe. Mas, de fato, o sentido é deve crer que ele é. E que se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam.
Porque se trata de Deus, que é o inacessível, que é o imponderável, que é o absurdo, que é o invisível, que é aquele que ninguém nunca viu e nem verá. Andar com Deus, conhecer a Deus, sempre será pela fé. Não necessariamente pelo conjunto da informação que os cristãos do cristianismo vendem como sendo uma espécie de caminho de evangelização gnóstica de Cristo. Quem não souber essa informação secreta para o resto do mundo está perdido. Mas Jesus continua se revelando a quem quer, a quem não quer. Cleopas e o amigo estavam andando de Jerusalém para Emaús, discutindo sobre Jesus. Jesus se apresentou, andou com eles 13 a 15 quilômetros, sem dizer, olha, muito prazer, sou eu, Jesus, vocês estão falando de mim? Não. Nenhuma necessidade. No final é que os caras discerniram quando ele entrou para ficar a pedido deles, senão ele teria ido adiante, teria deixado-os só com a palavra ardendo no coração, mas foi só quando eles imploraram, entra, fica conosco, o dia já declina, e ele partiu o pão e deu graças a que os olhos deles se abriram e eles viram. A mesma coisa com vários outros. Jesus não tem nenhuma preocupação com esse negócio de direito autoral. Quando começaram a expulsar demônios, em nome dele, está lá em Marcos 9, Lucas 9, e os discípulos vieram e proibiram o cara que estava expulsando demônios em nome de Jesus. E a alegação é porque ele não andava conosco, não era do nosso grupo, da nossa denominação apostólica, nós o proibimos. Eles disseram a Jesus. Jesus disse, que é isso? Não lhe proibais, porque quem não é contra vocês já está em favor de vocês. Quem não está trabalhando contra já está em favor. Não atrapalhem a vida. Além do que, ele é Deus, as suas palavras se fazem ouvir até os confins da terra. Esse negócio de dizer, por que ele não se manifestou a todos para não restar dúvida? Não resta dúvida para você, para crente como você, que não admite crer em alguém que você crê sozinho, crê pela fé. Eu, por exemplo, não preciso de nada. Eu levei um tapa, cara, com pegada assim de garra de Jesus. O tapa que ele deu em mim, ó, me rasgou todinho. Que eu creio em Jesus sabendo dele. Eu sei quem é Jesus, eu não tenho nenhuma dúvida. Tenho riqueza de firme convicção de entendimento. E sem fé é impossível agradar a Deus. É por isso que aqueles discípulos de Jesus só se tornaram de fato homens de fé depois que deixaram de ver a Jesus. Enquanto eles viam a Jesus, eram homens de pequena fé. Porque a visibilização não trabalha em favor da fé. É o invisível que trabalha em favor da fé, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, que não se manifestaram, e a firme convicção de coisas invisíveis. Aí você, sem ser pela fé, ninguém acessa a Deus nem vendo. Nem vendo. Olha só, os soldados romanos que foram colocados à porta da tumba de Jesus, com aquele selo romano fechando a tumba, para ninguém ir lá, nem chegar perto, nem invadir, nem coisa alguma, viram
quando anjos desceram do céu, e olha só o cenário, hein? Houve um terremoto, anjos desceram do céu em forma de relâmpago. Imagina aqueles seres, aqueles relâmpagos, com braço, com perna, aqueles relâmpagos muito doidos, com aquelas caras indizíveis, aqueles olhos. Rodaram a pedra e se assentaram os relâmpagos sobre ela e perguntaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. E o que é que aconteceu com os guardas? Tem alguma narrativa que dizia os guardas, saindo dali, procuraram os apóstolos, choraram, pediram para ser batizados, se converteram. Não, nenhuma narrativa sobre eles. Talvez não tenha acontecido nada. Talvez eles tenham ficado só assombrados para o resto da vida. Talvez alguns deles tenham pirado e dito: não, eu não trabalho mais para nada assim, porque sei lá o que pode acontecer. O centurião romano ao pé da cruz, que quando viu o terremoto, o sol escurecer, e Jesus dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tudo tremendo em volta, tudo escuro, aquela coisa escatológica. O cara entrou em pânico e disse: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas não se diz, então, ele saindo dali, procurou a Maria e aos apóstolos e se converteu. Não se diz nada, absolutamente nada. Não se fala nada sobre a mulher de Pilatos, que na véspera da morte de Jesus sonhou com ele coisas espantosas que a deixaram tão apavorada que ela procurou, mandou um recado a Pilatos na hora do julgamento, dizendo: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho eu muito sofri por seu respeito. Aqueles guardas que foram mandados pelo Sinédrio para prenderem a Jesus no templo e o levarem manietado, e quando chegaram lá estava a multidão parada ouvindo Jesus falar, e eles ouviram um pouquinho e não conseguiram fazer nada. Jesus falou tudo o que quis e eles não fizeram nada. Voltaram para o Sinédrio, o Sinédrio disse: cadê ele? E eles disseram: olha, não deu para a gente pegar, nem tivemos coragem de chegar perto, porque ninguém jamais falou como este homem. As coisas de Deus, em toda a história de Deus, nunca foram feitas com essas aparições para não deixar dúvida. Todo aquele que bate, a esse abrir-se-lhe-á. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que pede, recebe. É todo aquele. Sabendo ou não sabendo, em qualquer lugar da terra, buscou, vai encontrar. Pediu, Senhor, Deus, ou só como meu pai, que era agnóstico. E eu nasci, ele me pegou e me levantou aos céus. E disse: eu não sei se existe Deus, mas se há Deus, eu entrego esse meu filho ao Deus que seja Deus, embora eu não saiba se existe Deus. Mas se há Deus, eu te entrego que ele seja teu e que ele viva para a tua palavra. E eu só vim a saber disso no dia que eu estava sendo levado para ser ordenado pastor presbiteriano. Antes disso, ele nunca me contou, nem depois de se converter, nem depois de eu me converter, porque ele não queria me influenciar com nada. Com nada. Então, meu filho, essa questão faz parte da tua imaturidade infantil, pagã, que quer pegar nas coisas,
que gostaria que houvesse um pedaço da cruz, o santo sudário, que tivessem guardado a pedra que fechou a tumba da ressurreição, que os linhos que envolveram Jesus estivessem guardados, ocos, até o dia de hoje, no Museu da Ressurreição dos Mortos, numa coisa assim. Mas você foi treinado e ainda tem a mente de uma figura pagã, porque Jesus disse a Tomé que queria pegar visibilização, tudo isso. Se eu não pegar, se eu não vir, eu não creio. Jesus disse, olha, vem aqui, toca, pega. Mas deixa eu te dizer uma coisa, garoto. Para o resto da vida, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, porque sem fé é impossível agradar a Deus, até porque se Deus se visibilizasse, eu não precisaria de fé. E Paulo diz que a gente é salvo na esperança, porque se nós víssemos o que nós cremos, não decorreria da fé, mas das visibilizações, que nada mais são do que constatações de uma sensorialidade apequenada e pagã, que é boa para a constatação de ídolos, mas não daquele que é invisível, absoluto, absurdo, imponderável, indisponível, santo, 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 que ninguém nunca viu e nem verá, mas que se revela como quer, quando quer, aonde quer, sem precisar que ninguém leve a mensagem pela mão. É um privilégio meu ir pelo mundo inteiro pregando o Evangelho, e foi o que eu fiz a minha vida toda. E farei enquanto eu tiver saúde. Mas eu não vou crendo que se eu não chegar lá, Deus não vai falar. Eu já tenho vida e experiência demais. Já ouvi tanta história de gente que encontrou com Deus sem saber de nada. E se encontrou para sempre. E quando eu cheguei e contei a história, só constatei que o cara cria mais do que a maioria dos crentes que ouviam a história a vida inteira como você, mas continua como os fariseus, querendo um sinal no céu que não deixe dúvida. Esse é o pedido dos fariseus, pedido aos quais, não foi um só, foram vários, Jesus não atendeu nenhuma vez.